Bom, olá meninos. Bom, vou continuar aqui o raciocínio com vocês. A gente tá no mesmo slide, tá? Que é esse slide aqui, ó, de ligações químicas, forças intermoleculares. Isso aqui tudo a gente viu, tá? Ó, essa parte não, tá? A gente viu, deixa eu só mostrar aqui pra vocês. A gente viu, né, ligações químicas, a gente viu os 3 tipos de ligação, né? A gente viu as características dos compostos, né, e das ligações químicas. Essa parte a gente não viu, foi o que eu vou falar agora, nem essa. Vimos as interações, né? Vimos a geometria e a polaridade. Então, gente, para terminar aqui, eu sei que essa parte, né, é bastante informação, assim, porque são pequenos detalhes, e esses pequenos detalhes são precisos passados para vocês, tá? Então, são detalhes, assim, em que a gente precisa ver, tá? Então, quando a gente viu ligação química, a gente viu os compostos iônico, molecular e metálico. Composto iônico é aquele formado por ligação iônica. Composto molecular é aquele formado por ligação covalente. E composto metálico, formado por ligação metálica. Mas existe uma pequena confusão, que tem pessoal que fala que o composto formado por ligação covalente é o composto covalente. Não. Nesse caso que nós vimos, a gente forma uma molécula, tá? Então, as ligações covalentes formam moléculas, mas elas também podem formar sólidos covalentes. Então, aí a gente vai ver a diferença entre um composto molecular e um composto covalente, tá? Então, vamos lá. Substâncias moleculares versus substâncias covalentes. Então, presta atenção. Nas substâncias moleculares, os átomos se ligam por meio de ligações covalentes. Isso a gente já sabe. Por exemplo, a água é uma substância molecular. Ela se liga através de ligação covalente, formando aglomerados de tamanho definidos, as moléculas. Então, a água, a gente cansou de ver a molécula da água aqui, inclusive na parte da interação de íon-dipolo, a gente viu a molécula da água, né? A gente sabe que ela tem um tamanho definido, tá? As moléculas podem ter de 2 até milhares de átomos, mas tem tamanho definido. Então, se a gente pega o CO2, por exemplo, a molécula de CO2, ela tem um tamanho definido. A gente até fez essa ligação. A da água a gente também viu. Por exemplo, o NH3, a gente também desenhou lá na parte de geometria, como que ficaria a geometria do NH3? Aquilo ali que foi formado foi uma molécula, né? Que tem uma geometria. A constituição da molécula é revelada pela forma molecular. Sim, a molécula, a gente tem uma forma molecular. A água é H2O, a amônia é NH3, o gás carbônico CO2. Todos eles são moléculas e são revelados pela forma molecular. E elas têm diferentes estados físicos, né? A gente não pode falar que aqui elas são sempre sólidas, né? A água é líquida, por exemplo, CO2 já é gasoso. Mas quando essas substâncias formam fases condensadas, as moléculas ligam-se umas às estruturas que, por ligações mais fracas que as covalentes, por interações intermoleculares. Então, a gente vê quando a gente tem uma molécula do lado da outra, né? A gente consegue fazer a interação intermolecular, né? Que é a ligação de hidrogênio, a dipolo-dipolo, a dipolo induzido, tá? Então, a gente está aqui vendo as moléculas que foram formadas por ligação covalente. A gente consegue, né, ver um tamanho definido, né? Apesar da gente não conseguir ver, mas a gente consegue até desenhar a moléculazinha, né? E consegue dar uma fórmula para aquela molécula. Agora, o que, que acontece com o composto covalente? Tá? O composto covalente ele é também formado por ligação covalente, mas tem uma diferença. Ó. Nas substâncias covalentes, a situação é outra. Normalmente, os átomos estão ligados em rede apenas por ligações covalentes. Então, aqui, gente, enquanto a molécula é uma coisa que a gente consegue definir, é uma coisa que tem um espaço definido, um tamanho definido, a substância covalente é uma coisa que vai se alastrando. É como se fossem ligações que vão se alastrando e que ela não tem um tamanho definido, né? Ela é uma estrutura gigantesca. Então, diferente da molécula que tem um tamanho que a gente consegue ver,
A ligação, as substâncias covalentes são aquelas que são formadas por ligações covalentes que vão se perpetuando até formar uma estrutura gigantesca, tá? E um tamanho indeterminado. A fórmula de uma substância covalente só é mostrada na menor proporção inteira entre as quantidades dos elementos que formam a macroestrutura. Então, ou seja, a gente vai pegar essa macroestrutura, vamos supor, ela é um quadro todo, e para eu colocar a fórmula disso, eu tenho que, né, entrar numa parte desse quadro e ver ali a fórmula dele. Enquanto na molécula não, é só olhar para ela, a gente vê. Na substância covalente, ela é gigantesca. Então, eu basei em uma parte dela para te falar qual que vai ser a fórmula molecular dela, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, gente. Isso aqui, então, quando a gente pensa em uma substância covalente, a gente pensa em uma coisa que não tem fim. Consegue perceber aqui a HBr? Então, a gente tem a ligação de HBr, né? Aqui elas estão se ligando por forças intermoleculares também. Vocês conseguem perceber que esse quadro é definido? Pronto, terminou ali. Agora, olha esse aqui. Esse aqui, tá vendo? Tem essas ligações, são ligações covalentes. Só que essas ligações covalentes, elas estão se perpetuando. Isso aqui é como se eu tivesse pegado uma parte do composto e mostrado aqui para vocês. Enquanto esse aqui é o final, né, o definido, esse aqui, ela vai se lastrando aqui. Eu peguei só uma parte para estar mostrando para vocês. Então, enquanto esse aqui é um composto molecular, esse aqui é um composto covalente, que vai se perpetuando aqui, tá? Essas, né, gente, são são as principais diferenças, tá? Enquanto um dá uma coisa de gigantesca, a outra tem um tamanho definido, tá? Então, essas ligações, elas vão perpetuando aqui, tá? Então, aí a gente tem uma diferença de propriedades entre os compostos, entre as substâncias moleculares e covalentes, tá? Primeiro, ponto de fusão de ebulição, gente. As moléculas, elas são formadas por ligações covalentes que acabam sendo mais fracas. Então, quando a gente tem uma substância molecular, por exemplo, a água, o CO2, né, que são substâncias moleculares, que a gente consegue definir um tamanho para elas têm pontos de fusão de ebulição baixos. Então, elas são mais fracas, né, rompem com mais facilidade. Mas já quando a gente pega um composto covalente, que é uma rede, uma estrutura de ligações covalentes, isso se torna mais forte, tá? Então, vamos ler aqui, ó, são muito resistentes a altas temperaturas. Por isso, falamos que possuem altos pontos de fusão e de ebulição. Para destruir a rede cristalina desses compostos, teríamos que quebrar ligações covalentes que são fortes. Então, aqui é uma rede de ligações, né? Então, a substância covalente, ela é mais forte, então ela tem alto ponto de fusão e de ebulição. Um exemplo de substância covalente, gente, seria o carbono diamante, o carbono grafite, são substâncias covalentes, tá? Carbono diamante. Vamos pensar no diamante, ele não tem alto ponto de fusão, de ebulição, tá? Ele é uma substância covalente, ou seja, ali a estrutura do diamante é uma rede de ligações covalentes, tá? Estado físico. O estado físico dos compostos covalentes é sólido, diamante, né? O grafite, né? É tudo sólido, tá? Então, todas as substâncias covalentes são sólidas à temperatura ambiente, diferentemente das substâncias moleculares. Por exemplo, a água é líquida, o CO2 é gasoso, o açúcar, por exemplo, o açúcar é sólido. Então, o estado físico das substâncias moleculares é variável, pode ter os três estados, sólido, líquido ou gasoso, dependendo de como que a interação intermolecular é presente. Já a substância covalente, todas elas vão ser o quê? Sólidas, tá? Agora, a solubilidade. A solubilidade dos compostos moleculares vai depender se a molécula é polar ou não. Solubilidade em água. Se a molécula for polar, vai ser solúvel em água. Se não for, não vai ser. CO2 não é solúvel em água, né? Ele é apolar. Mas a água, né, ela já é polar, já tem outra substância. O HCl já é polar também, tá? Então já tem solubilidade em água.
tá? Então, isso vai depender das interações intermoleculares, né? Da questão da polaridade ou não, das interações intermoleculares que estão acontecendo, tá? E aqui agora, todos os compostos covalentes são insolúveis, tá? Você não consegue, porque para você solubilizar ali, você tem que quebrar a ligação, você não consegue quebrar ele tão fácil, tá? Então, por exemplo, diamante é insolúvel em água, né? Então, essas ligações são bem intensas também, tá? Para a gente poder solubilizar, a gente tem que quebrar ligações também. Condutividade elétrica. Gente, os compostos moleculares não conduzem eletricidade, né? Então, aqui, ó, substâncias moleculares são más condutoras de eletricidade quando estão puras. Algumas, quando dissolvidas em solventes adequados, sofrem ionização. Aí apresenta boa condutibilidade. Mas aqui é uma condição que pode acontecer ou não, mas geralmente elas são más condutoras de eletricidade. Agora, os covalentes. Os covalentes, em geral, também são mais condutores, exceto um. Um que é muito importante que conduz eletricidade é o grafite, que é a grafita. Então, o grafite é um composto, uma substância covalente. Então, ele é um bom condutor de eletricidade, tá, gente? Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês, entrando na parte de alotropia, tá? Eu vou explicar na próximo vídeo o que é a série alotropia. Tá vendo? Isso aqui é o grafite. Ele é uma... Tá vendo que ele não tem um tamanho definido? Isso aqui tudo continua para lá. Ele tem uma rede de ligações covalentes. Como o diamante também, tá vendo? É uma rede de ligações. Tá? Então, essas ligações são mais fortes e eles acabam sendo insolúveis. Esse aqui é um fullereno, que é um alótropo deles aqui. Eu vou explicar no próximo vídeo o que seria isso daí, tá bom? A questão da alotropia. Então, a gente continua e vai terminar aqui nessa parte de alotropia, tá bom? Então, até o próximo vídeo.